pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28 e 29 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Este texto geralmente é lido, pregado, ensinado, mas pouco se sabe sobre o contexto desse texto. Este texto diz respeito ao encerramento do grande e conhecido Sermão do Monte de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus discursa, ele ensina os seus discípulos. Ali ele faz uma leitura adequada da lei que eles tinham, leva-os a entender a lei e ensina como deve ser o perfil do cidadão do reino de Deus. Como deve ser a vida daquele que agora decidiu segui-lo, de seus discípulos. Eu costumo dizer que o que há no Sermão do Monte pode resumir todo o conteúdo do Evangelho para nós, gente, do que há na Escritura, do que nós precisamos para nos comportarmos para uma vida. Mas olha que interessante, são palavras de Deus. Depois de Jesus discursar esse sermão, de ensinar os seus discípulos, o que ele esperava dessas pessoas? Ele ofereceu um grande conteúdo doutrinário para os seus discípulos, para aquelas pessoas. Ofereceu um ensino de uma forma que ninguém havia oferecido antes. Mas ele ensinou. Jesus orientou através desse sermão o que ele esperava dos seus ouvintes. Jesus esperava o que ele diz aqui neste texto que nós acabamos de ler. Jesus esperava que eles praticassem tudo o que eles haviam aprendido com ele. Jesus esperava que eles fizessem uso de todo esse conteúdo aplicando em suas vidas, que não ficasse somente no discurso. E quem aplicasse todo esse conteúdo em sua vida, ele ia comparar a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E quem não aplicasse esse conteúdo em sua vida, ele compara essa pessoa a um homem também, que edifica a sua casa sobre a areia. Há uma diferença muito grande, né? Aquele que ouviu, entendeu e aprendeu, faça uso. E quando fizer uso, a sua vida na fé estará firme. É disso que fala essa parábola. Mas aquele que ouviu, entendeu e decidiu não fazer uso desse conteúdo, a vida na fé dessa pessoa, na primeira tempestade, na primeira adversidade, ela vai ruir. O que isso significa? Que as palavras que estão escritas aqui são as palavras de Deus. O que Jesus discursou para essas pessoas foram as palavras de Deus. Não é por menos que aqueles que ouviram o que Jesus disse se admiraram, o texto diz, não é isso? Porque as palavras de Jesus eram ditas com autoridade. Olha só, não como os escribas. A ideia de transmissão dos escritos dos escribas era somente oferecer informação. A intenção de Jesus em oferecer todo o conteúdo que nós temos nos escritos era nos oferecer vida. Mas para que isso fosse possível, seus discípulos tinham que fazer uso dos seus ensinos, obedecer, praticar. Façam isso.
Façam uso de tudo que vocês estão ouvindo, aprendendo de Jesus. Apliquem na vida de vocês. A adversidade virá. A dificuldade virá. Mas a vida de vocês, quando tudo isso acontecer, estará firme. Vocês estarão firmes na fé. E na boa, gente, é isso que de fato interessa. Aconteça o que acontecer com você, meu filho. Aconteça o que acontecer com vocês. Você pode estar com dinheiro no bolso ou sem dinheiro. Você pode estar doente ou você pode estar com saúde. Não importa como você esteja. Na verdade, o que importa é que a sua fé esteja guardada. Mas para que isso aconteça, as palavras de Jesus precisam estar em nossa vida, em nós, firmes, sendo aplicadas, obedecidas diariamente. Faça isso. Se sujeite a essa palavra. Se sujeite a essa autoridade. Elas são suficientes para nós, gente, para nos produzir fé necessária, para nós estarmos perseverando diariamente. Sabe para quê? Para chegar naquele dia com Jesus. Olhar para Ele. Olhar para Jesus. Ver como de fato Ele é. Saber de uma maneira sobre Jesus, né, que é uma maneira glorificada. Estaremos glorificados. Isso, na verdade, é o que importa, gente. Não importa de verdade se eu vou ganhar ou perder aqui. O que importa é estar com Cristo. Tudo que vocês estiverem aprendendo aqui, tudo que os professores ensinarem para vocês aqui, tudo que vocês ouvirem de seus pastores, dos seus líderes, eu não sei de que maneira você tem ouvido, onde, nem como, mas guarde essas palavras. São autoridades de Deus para que possa produzir vida em você.